Olá, vamos ao capítulo 10. Então vamos. O grupo de caçadores partiu de madrugada para o deserto do oeste. Ramsés confiara o seu cão a Ameni, decidido a decifrar o enigma dos blocos de tinta falsificados. Durante o dia, interrogaria os responsáveis pela produção para descobrir a pista que o conduzisse ao autor de tal erro. Shenar, do alto de sua cadeira com carregadores, saudara a partida para a caçada, da qual não participaria, contentando-se em evocar a proteção dos deuses para aqueles homens corajosos incumbidos de trazerem a caça. Membro do grupo de um carro ligeiro, conduzido por um antigo soldado, Ramsés reencontrou o deserto com alegria. Ali vivia uma fauna variada de ibex, búfalos, oryx, leopardos, leões, panteras, veados, avestruzes, gazelas, hienas, lebres, raposas, que temiam apenas os ataques organizados pelo homem. O mestre de caça não deixara nada ao acaso. Cães bem treinados seguiam os carros, alguns dos quais carregados de provisões e de jarros que mantinham a água fresca. Tinham mesmo preparado tendas para o caso de a perseguição a uma boa presa se prolongar até a noite. Os caçadores dispunham de laços, arcos novos e de grande quantidade de flechas. "O que prefere?" perguntou o condutor do carro. "Matar ou capturar?" "Capturar", respondeu Ramsés. "Então sirva-se do laço e eu do arco. Matar é uma necessidade para sobreviver e ninguém lhe pode fugir. Sei quem você é, filho de Sete, mas perante o perigo somos iguais." "Errado. Você se considera muito superior, não é?" Você é que é, por causa da experiência. Para mim, esta é a primeira caçada." O veterano encolheu os ombros. "Chega de conversa. Observe e me avise se vir alguma presa." Nem uma raposa assustada, nem um gerbo prenderam a atenção do veterano, que os deixou para os outros grupos. Em pouco tempo, o compacto grupo de caçadores se dispersara. O príncipe detectou uma manada de gazelas. "Magnífico!" exclamou seu companheiro, lançando-se em sua perseguição. 3 delas, mais velhas ou doentes, separaram-se de suas companheiras e meteram-se pelo leito de um ued, que serpenteava entre 2 paredes rochosas. Olha, tem uma observação aqui. O ued é um curso de água temporário das regiões desérticas. O carro imobilizou-se. "Temos de ir a pé." "Por quê?" "O solo é bastante irregular e as rodas se partiriam." "Mas as gazelas já estarão longe." "Não se preocupe, eu conheço este lugar. Elas vão se refugiar numa gruta, onde as abateremos com facilidade." Seguiram a pé durante mais de 3 horas, com o espírito fixo no seu objetivo, indiferentes ao peso das armas e das provisões. Quando o calor se tornou intenso, pararam à sombra de um degrau de pedra coberto por plantas viçosas,
para restaurarem as forças. Cansado? Não. Então você possui a natureza do deserto. Ou ele lhe corta as pernas, ou lhe dá uma energia sempre renovada em contato com a areia ardente. Pedaços de rocha quebravam e rolavam pelas paredes, caindo no cascalho que cobria o fundo da torrente seca. Como imaginar que no seio daquela terra vermelha e estéril havia um rio fértil com árvores e campos cultivados? O deserto era o outro mundo presente no coração dos homens. Ramsés sentiu então a insignificância da sua existência e, ao mesmo tempo, a sensação de poder que era transmitida pelos elementos à alma do silencioso. Os deuses haviam criado o deserto para que o homem se calasse e ouvisse a voz do fogo secreto. O veterano verificou as flechas com ponta de sílex, duas asinhas de bordo arredondado, servindo de contrapeso na extremidade da haste. Não são das melhores, mas ficaremos com elas. A gruta ainda fica longe? Cerca de 1 hora. Quer voltar atrás? A caminho. Nem serpentes, nem escorpiões. Nenhum único animal vivo parecia viver naquela desolação. Com certeza, enfiavam-se na areia ou por baixo das rochas, esperando a brisa da noite para aparecer. Dói-me a perna esquerda, queixou-se o companheiro de Ramsés. É um antigo ferimento que está voltando. É melhor pararmos para descansar. Quando a noite caiu, o homem ainda continuava com dores. Durma, recomendou a Ramsés. A dor me manterá acordado. Se começar a sentir sono, eu lhe aviso. Primeiro foi uma carícia e depois, muito rapidamente, uma queimadura. O sol pouco proporcionava à madrugada a mais leve carícia. Saindo vencedor do seu combate contra as trevas e o dragão devastador da vida, manifestava sua vitória com tal potência que os seres humanos tinham que se proteger. Ramsés acordou. O seu companheiro havia desaparecido. O príncipe estava só, sem comida e sem arma. A várias horas de caminho do local onde os caçadores haviam se dispersado. Pôs-se imediatamente a caminho, com passo regular, para não desperdiçar energia. O condutor o abandonara na esperança de que não sobrevivesse àquela marcha forçada. A quem obedeceria ele? Quem seria o mandante daquela cilada que transformaria um assassinato premeditado num acidente de caça? Todos conheciam a impetuosidade do jovem que, lançando-se em perseguição de uma presa, teria esquecido toda a prudência e se perdera no deserto. Shenar. Só podia ser Shenar, o irmão velhaco e rancoroso. Como o irmão havia se recusado a deixar Mênfis, o canalha o enviara para uma cilada fatal. Com a raiva fervendo por dentro, Ramsés recusou-se a aceitar o seu destino. Dotado de uma memória perfeita,
lembrou o caminho percorrido e avançou com a determinação de um conquistador. Uma gazela disparou à sua frente, logo seguida de um óryx de chifres recurvados, que o fitou longamente antes de fugir. A presença do animal significaria a proximidade de alguma fonte ou poça de água, que o companheiro do príncipe não lhe tivesse mostrado? Então pensou, ou continuava pelo mesmo caminho, arriscando-se a morrer de sede, ou confiava nos animais. O príncipe optou pela segunda alternativa. Quando viu o óryx e as gazelas, e ao longe uma balanita com cerca de 10 metros de altura, prometeu a si mesmo obedecer sempre ao seu instinto. A árvore, de abundante ramagem e casca acinzentada, estava enfeitada com pequenas flores perfumadas de um amarelo esverdeado e fornecia um fruto comestível de forma oval, de polpa doce e macia, que podia atingir os 4 centímetros de comprimento, chamada pelos caçadores de tâmara do deserto. Dispunha também de armas temíveis, longos espinhos compridos, de ponta verde clara. A magnífica árvore fazia sombra a uma dessas nascentes misteriosas que brotam das entranhas do deserto com a bênção do deus Set. Sentado com as costas apoiadas no tronco, um homem comia pão. Ramsés aproximou-se e reconheceu-o, o chefe dos palafreneiros que tinham maltratado seu amigo Ameni. Que os deuses lhe sejam favoráveis, meu príncipe. Por acaso está perdido? Com os lábios secos, a língua endurecida, a cabeça em fogo, Ramsés tinha olhos apenas para um odre cheio de água fresca, que estava encostado próximo à perna do palafreneiro. Está com sede? Pior para você. Por que hei de desperdiçar essa boa água tão preciosa, dando-a a um homem que vai morrer? O príncipe estava a poucos passos da sua salvação. Você me humilhou porque é filho de rei. Agora, os meus subordinados fazem troça de mim. É inútil mentir. Quem te pagou? O palafreneiro esboçou um sorriso maldoso. O útil juntou-se ao agradável. Quando seu companheiro de caça me ofereceu 5 vacas e 10 peças de linho para se livrar de você, aceitei imediatamente a oferta. Sabia que você viria até aqui, porque continuar no mesmo caminho, sem matar a sede, seria um suicídio. Achou que as gazelas e os óryx lhe salvariam a vida, quando na verdade eles transformaram em caça. O homem levantou-se, armado com uma faca. Ramsés leu o pensamento do adversário. Este contava com um combate idêntico ao precedente, ou seja, podia enfrentar um lutador treinado para os combates dos nobres. Porém, desarmado, fatigado, sedento, o jovem oporia uma fraca técnica à força bruta. Assim, não restava outra opção ao príncipe senão
utilizá-la também. Com um grito de raiva e dando vazão a toda a sua energia, Ramsés lançou-se sobre o palafreneiro. Surpreendido, este não teve tempo de utilizar a faca. Desequilibrando-se e caindo de costas, foi espetar-se nos espinhos da balanita, que penetraram em seu corpo como mortíferos punhais. Os caçadores estavam contentes. Tinham capturado os vivos um ibex, 2 gazelas e um óryx, este último seguro pelos chifres. Os animais, já mais calmos, iam avançando quando lhes batiam suavemente na barriga. Um homem levava um filhote de gazela às costas e outro segurava pelas orelhas uma lebre assustada. Uma hiena, presa pelas patas a uma vara, estava sendo carregada por 2 acompanhantes. Aqueles animais seriam entregues a domadores, depois de serem observados os seus hábitos. Embora a engorda de hienas destinadas à obtenção de foie gras tivesse dado poucos resultados, alguns ainda teimavam em fazê-lo. Numerosas outras vítimas da caçada iriam fornecer os talhos dos templos. Outras, depois de serem oferecidas aos deuses, alimentariam os seres humanos. Os caçadores tinham chegado ao ponto de encontro, com exceção do príncipe Ramsés e do seu carreiro. Inquieto, o escriba responsável pela expedição em vão procurou por informações. Era impossível esperar. Teriam de mandar um carro em busca dos 2. Mas em que direção? Em caso de algum incidente, a responsabilidade seria sua, arriscando-se a ter a carreira brutalmente interrompida. Apesar de o príncipe Ramsés não estar destinado a um futuro brilhante, o seu desaparecimento não passaria despercebido. Ele e 2 outros caçadores esperaram até o meio da tarde, enquanto os seus companheiros, obrigados a regressar pelo vale com as presas de caça, alertariam um esquadrão de guardas do deserto. Nervoso, o escriba redigiu um relatório sobre uma tábua, mas logo raspou a camada de gesso e iniciou uma nova redação. E então desistiu. Não podia esconder-se atrás de fórmulas estereotipadas. Fosse qual fosse o estilo adotado, faltavam 2 pessoas, e uma delas era Ramsés, o filho mais novo do faraó. Quando o sol brilhava no meio do firmamento, pareceu-lhe distinguir um vulto que se movia lentamente na luz. No deserto, as miragens não eram raras, o que fez o escriba pedir a confirmação de 2 caçadores. Também eles ficaram convencidos de que uma figura humana avançava em sua direção. Regressando são e salvo, o vulto assumiu completamente a sua forma. Era Ramsés, o filho mais novo do faraó, escapara da cilada.
E... É isso. E assim ele vai se firmando cada vez mais, né? Muito bem, minha gente. E assim encerramos mais um capítulo e voltaremos no vídeo seguinte para um próximo capítulo. Espero vocês. Tchauzinho. Até lá.